Êxodo 1:1. Diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todos, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então, a gente começou semana passada, eu dei, esse pano de fundo para vocês do início, e a gente parou exatamente no versículo 7, onde a gente tem essa fala, de que os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, Então a gente tem aí esse versículo dizendo que o povo de Israel, que havia chegado no Egito, e que eram apenas 70, ou 75 na verdade, porque a gente conta aí José, sua família e Jacó. Então nós tínhamos 75 no início, nessa chegada deles ali no Egito, e nesse momento da história, passado aproximadamente 300 anos aqui, nós já temos um povo extremamente numeroso, forte, que se tornou muito forte ali no Egito. E esse era o grande temor nesse momento do novo rei do Egito. O que a gente precisa saber nesse momento aí, gente? Essa questão desse versículo estar aí, ele não é por acaso, como nada dentro da palavra de Deus é por acaso. Então esse versículo 7, que está dizendo que o povo os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos e se fortaleceram muito. Então nós temos 4 palavras aí que fazem desse versículo o grande entendimento do temor do faraó e ao mesmo tempo da promessa de Deus se cumprindo. Semana passada a gente falou da promessa que Deus fez a Abraão, então não vou voltar lá no capítulo 15, mas havia uma promessa de que eles seriam muito numerosos. O Senhor havia dito a Abraão que a sua descendência seria extremamente numerosa na terra. E o Senhor está cumprindo isso, então, através desse enorme número de hebreus, de israelitas que estão ali no Egito nesse momento. Há uma promessa de Deus se cumprindo aqui. E por que eu falei para vocês que esse versículo é tão importante nesse momento para nós? Porque existem algumas palavrinhas aí que estão nesse versículo que vão formar o entendimento para, a partir disso, a gente conseguir entender os próximos versículos a respeito do temor do faraó. Então, havia uma promessa já de Deus a respeito desse povo ser muito numeroso. E para a gente entender o depois, a gente precisa então voltar um pouquinho só para a gente ver o que Deus já havia falado e por que a promessa de Deus estava se cumprindo. E por que o nosso grande adversário também vai trabalhar para atrapalhar tudo isso nesse momento da história. Há todo um contexto. Então, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, através de Isaac, de Jacó e desse povo todo que agora está ali no Egito e que se tornou muito numeroso. Aonde aparece a primeira vez, gente, Deus falando sobre uma promessa de fertilidade, de serem muitos, de serem um povo muito grande, em Gênesis 1:28. Então eu queria que você abrisse, porque você vai grifar lá, e nós vamos falar de 3 versículos que vão completar isso para nós. Gênesis 1:28. Eu falo que o livro de Gênesis, ele é a base de toda a Bíblia. Não é só de alguns capítulos ou de alguns textos, não. O livro de Gênesis, ele é a base de toda a Bíblia. É o livro que talvez a gente mais vai usar durante todos os estudos do Velho Testamento, porque está tudo aqui dentro. Então, Gênesis 1:28, o nosso Deus, a primeira vez que ele tem
contato com esse ser humano que ele cria, a sua imagem e a sua semelhança, ele diz para o homem no versículo 28, Gênesis 1, 28, ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse. O que Deus disse para Adão e Eva? Ali, né, os homens criados à imagem e semelhança dele. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então nós temos exatamente os mesmos termos que agora Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo em Êxodo 1:7. O Senhor já havia dito essa mesma palavra para o primeiro casal de seres humanos, quando ele os criou e então os abençoou, liberou uma palavra profética, liberou a palavra de profecia, de bênção sobre esse casal. O Senhor disse então: sejam férteis, os homens estavam sendo férteis ali no Egito, não é isso que nós lemos? Multipliquem-se, eles estavam se multiplicando, ok? Encham, então era para encher a terra, que é a mesma palavra usada lá para muitos, é o mesmo termo em hebraico que fala sobre enxame. Essa palavra que é usada aqui e lá em Êxodo, gente, ela tem a tradução, o mais literal seria um enxame de abelhas, um enxame de gafanhotos. Então pensa num enxame, esse era o volume de pessoas que estavam ali no Egito naquele momento. E esse era o desejo de Deus para a humanidade, que eles se tornassem muitos, que eles fossem um enxame de seres humanos sobre a terra, muita gente, muitos seres vivos, muitos filhos de Deus. Esse era o desejo de Deus aqui em Gênesis 1, 28. E não só isso, ele pede para multiplicar, se encher, mas ele diz o que eles devem fazer: subjuguem a terra. Aí tá assim uma palavrinha muito importante, que justamente vai contrário, né? Bate de frente com o nosso grande adversário, que a gente já falou bastante sobre ele, que é ele querer tomar posse daquilo que Deus havia entregue nas mãos do ser humano, do ser criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então havia agora seres humanos sobre a terra, lá em Gênesis sendo criado, que eram iguaizinhos a Deus, e Deus diz para esses seres humanos que estavam se tornando o seu exército. Lembra que eu falei sobre isso semana passada? Esses seres humanos se tornariam um grande exército de Deus para vencer esse grande inimigo de Deus, que era Satanás e a terça parte dos anjos que haviam sido caídos, né? Que estavam sobre a terra. Eles deveriam ser destruídos. Então, quando Deus fala para subjugar, gente, analisa comigo, percebe o detalhe junto comigo, por favor. Vê se eu tô ficando maluca, né? Ou se a palavra de Deus está me mostrando algo aqui. Quando Deus está criando Adão e Eva, ele está criando um paraíso perfeito, animais que são totalmente dóceis, né? Na sua maneira de lidar. Adão e Eva lidavam com os animais de forma gatinho e cachorrinho, né? Leão e urso, para eles ali era gatinho e cachorrinho, ok? Não havia essa selvageria com os animais ali no Éden, eles eram extremamente dóceis. Para que Deus iria dizer para Adão e Eva, para eles encherem a terra e subjugá-la? A palavra subjugar tem a ver com o que, gente? Com colocar debaixo, com colocar sobre um jugo, né? Sobre uma servidão. Então, sobre quem Deus estava falando para os seres humanos que estavam sendo criados ali, a sua imagem e semelhança, para que eles subjugassem? Ele estava falando sobre principados e potestades, sobre Satanás e a terça parte dos anjos. O subjugar a terra tem a ver com os inimigos de Deus, com aqueles que se levantassem contra a autoridade de Deus, contra o domínio de Deus, que era o criador de todas as coisas. Entendem? Conseguem entender isso que eu estou falando aqui agora? Faz sentido essa palavra subjugar aqui em Gênesis 1, 28? Ok? Então, eu acredito que tem a ver com isso. Então, a primeira vez que Deus fala é aqui, Gênesis 1, 28. Aí, o que acontece a partir daqui? Se você virar as suas páginas aí da Bíblia, bem devagar, nós temos justamente Gênesis 2, aí Gênesis 3, que é a queda do homem. Vai virando a página comigo, bem devagar aí.
E aí a gente vai seguindo. Gênesis 4, Caim mata Abel. Então, aqui na queda já houve uma ruptura, né? Já há aí uma maneira do homem desobedecer a Deus, que foi através da desobediência aqui. A queda aparece. Com a queda, a gente já começa a ver as primeiras atrocidades do ser humano com o outro ser humano, né? Com o seu próprio irmão, que aqui tem também um grande entendimento que a gente deixou lá em Gênesis, no estudo. Aí capítulo 4, Caim mata Abel. Capítulo 5, final do 4 e 5, a gente tem a genealogia, né? A descendência de Caim e a descendência de Adão, durante todos esses capítulos. Quando chega no capítulo 6, nós temos então justamente a corrupção da humanidade. Né? Então Deus está olhando do céu, a terra está totalmente corrompida, né? O pecado já tem dominado essas gerações que estão aí sobre a terra, os homens já têm se multiplicado, só que eles não subjugam a terra, né? Na verdade, a terra está praticamente dominada por Satanás e essa terça parte dos anjos, com o pecado dominando sobre a humanidade. Não há um justo sequer, a palavra vai dizer, né? Deus não achava justiça mais na terra. E justiça tem a ver com obediência. Caminha comigo, vira a página de vocês aí. Quando chega no capítulo 6, versículo... capítulo 6, versículo 9. Aí a gente começa uma historinha que todo mundo conhece desde a escolinha bíblica infantil, né, para as crianças, que é a história de Noé. Então nós temos uma genealogia contada ali de Caim, de Adão, e a gente chega então em Noé, esse homem que Deus então encontra como um homem justo e bom. Não, Deus olhava para a terra e não achava mais justiça, mas então Deus olha para a terra e acha Noé. Então tudo estava totalmente desvirtuado, a terra estava sob o domínio de homens totalmente desobedientes a Deus, e Deus acha então Noé, esse homem. E lá a gente falou bastante sobre isso também, eu só quero que você caminhe para você entender comigo algo aqui. Quando Deus então chama Noé, ele dá todo o plano redentivo para a terra, ele diz: eu não suporto mais o pecado da humanidade, eles estão simplesmente destruindo tudo, construa uma arca e eu vou salvar você e a sua família. E provavelmente Deus então faz com que Noé fale dessa grande salvação para as pessoas que estão ali ao redor dele. Se outras pessoas tivessem se arrependido, teriam sido salvas, mas a gente conhece a história e a história mostra somente a Noé e a sua família, né? Os seus filhos e as suas noras é os que entram na arca. E aí a gente tem então esse fim que a gente fala, né? Fim do mundo, ou fim da humanidade nesse momento da história, com o dilúvio. Então o próprio Deus vem com a sua ira sobre todo o pecado que está sobre a terra e ele destrói literalmente toda a humanidade, com animais, com aves, com tudo, ok? Só não os animais aquáticos é que não morrem, mas o restante, a não ser aqueles que entraram dentro da arca, tudo que está sobre a face da terra é totalmente destruído. Estão caminhando comigo? Deus havia dito que eles deveriam crescer, se multiplicar e, né, subjugar a terra. Não houve o cumprimento dessa promessa. Eles até se tornam férteis, se multiplicam, mas a coisa desanda com o pecado. Noé então desce da arca, capítulo 9 aí, né? Deus faz uma aliança com Noé, e aí eu quero que você veja de novo, depois que há o extermínio total de toda a terra, que Noé desce com a sua família, Deus novamente libera a mesma palavra, agora sobre Noé e sobre os seus 3 filhos que dariam continuidade na humanidade. Era a partir de Noé agora, na verdade dos seus 3 filhos, é que a humanidade continuaria existindo na terra. E Deus fala então novamente, Gênesis 9, versículo 1. Deus diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Viram? Novamente, a mesma promessa, ok? Então, depois de uma destruição total da terra novamente,
Deus vai começar a humanidade a partir de uma família e ele libera a mesma palavra profética. Qual é então, gente, até aqui, se a gente pudesse dizer, qual é a bênção de Deus sobre a humanidade, sobre os seus filhos, sobre aqueles que decidem obedecer a Deus? Sejam férteis, né? Multipliquem-se e encham a terra. É isso que Deus está pedindo. E quando Deus fala isso, e encher a terra, o que Deus deseja é que toda a terra seja povoada, não é isso? Não só um lugar, mas toda a terra. Quando ele fala toda a terra, é toda a terra, ok? Não é um lugar específico. Deus está pedindo para Noé e os seus filhos se proliferarem, saírem e começarem a dominar a terra, a encher a terra de uma humanidade, de seres vivos agora novamente, de filhos segundo o coração de Deus novamente. Homens que estivessem dispostos a obedecer a palavra de Deus, ok? Comigo? Capítulo 9, então a mesma promessa de Gênesis 1, 28, depois de toda a destruição, começa uma nova humanidade de novo com essa mesma promessa. Caminhamos então no capítulo 9, chega lá no capítulo 10, nós temos de novo uma grande genealogia. Vocês percebem que de novo é recorrente esse detalhe, né? E a gente só percebe isso quando a gente vai entendendo algumas passagens. Então aqui Deus de novo, a partir do capítulo 10, ele começa a mostrar uma nova genealogia. Qual é essa nova genealogia, gente? Eu amo genealogia. Quem me acompanha aí sabe que eu falo sobre isso bastante. Novamente Deus mostra quem são esses habitantes, quem são esses povos que estão sobre a terra. E aí agora são os descendentes de Sem, os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé, que são os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Que aí não sei se na sua Bíblia tem, né? Nos títulos tem os Jafetitas, os Camitas e os Semitas, tá? E daí vem a palavra antissemitismo. Para quem não sabia, a palavra antissemitismo vem de Sem, né? Dos Semitas, dos filhos de Sem, ok? Só para ilustração aqui para vocês, ou para conhecimento de quem não sabia. E aí, olha o que está escrito no último versículo do capítulo 10. Acompanhem comigo, Gênesis 10, 32. Olha o que está escrito. Gênesis 10, 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas... Como está na Bíblia de vocês? Quem quer falar para mim? Distribuídos... Nações. O que tá, Adailton? Gerações. Linhagens. Povos e nações, né? Então, aqui a gente tem o texto dizendo para nós que agora os filhos de Noé, essas 3 nações que se formam, né? Sem, Cã e Jafé, tem uma grande família agora, um clã muito grande de filhos, de netos, bisnetos, já tem bastante gente povoando a terra e eles se tornaram nações, eles se tornaram espalhados sobre a terra agora, certo? Eles estão espalhados, é isso que está escrito aí, ó. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Está escrito na Bíblia de vocês isso? Então, vocês concordam comigo que os filhos de Noé estavam cumprindo até aqui a palavra que Deus havia dado para eles? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Se espalhem, né? Se dispersem sobre a terra. Era isso que Deus estava pedindo. Elisângela, por que você está falando tudo isso de novo no livro de Gênesis se a gente está entrando em Êxodo? Porque a promessa que nós estamos vendo se cumprindo agora em Êxodo 1:7, ela diz respeito a tudo isso que estava acontecendo ali em Gênesis. E aí a gente vai entender. Quando a gente vê o capítulo 11, o início do capítulo 11, só grava, marca aí a Bíblia de vocês e nós vamos voltar lá para Êxodo e nós vamos falar sobre isso. Então até aqui vocês entenderam, né? Então, o que está acontecendo lá em Êxodo 1:7? Deus novamente está então cumprindo uma promessa que ele havia feito agora para Adão e Eva, para Noé, para Abraão, porque ele faz essa promessa também a Abraão,
Mas nós estamos vendo agora o cumprimento disso lá no Êxodo, lá no Egito. Lá no Egito, o povo está cumprindo a promessa que Deus havia feito, sendo férteis, fecundos, se multiplicaram muito, se tornaram poderosos. Essa mesma palavra está lá em Gênesis 46:3, eu anotei aqui. Mas a gente volta então agora para Êxodo. Então, Êxodo 1, vamos voltar lá. Agora, versículo 8, que é o que a gente leu também. Êxodo 1, 8. Olha lá o que, deixa eu voltar aqui na minha página. Aí diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E aí ele diz para o povo para olhar e ver que o povo está muito numeroso. O que acontece aqui, gente? Segundo os historiadores, para a gente entender esse contexto, segundo a história, diz que o Egito, o reino, né, o Império Egípcio, eles tiveram várias fases de governo. Assim como o Império Romano, assim como todos os outros impérios, o Egito talvez foi o maior império em toda a humanidade, em todo o tempo, né, de período, e que tiveram várias fases de governo, várias fases desse reino. E a fase que José, ele é vendido para o Egito, e ele passa a ser morador do Egito, e ele se torna preso, o final, né, de Gênesis, todo aquele período de José sendo enviado para o Egito, sendo preso, depois o faraó chama ele interpreta, ele se torna governador, os irmãos dele vão para lá, e Jacó também vai. Esse período de José, a história, tá? Não tá na Bíblia, mas se você for lá na história e consultar, você vai achar isso. Esse período é o chamado período dos Ixos, lá no Egito, tá? Então, Ixos com H, ok? É o período do governo Ixo. O que o governo Ixo fez lá no Egito num certo período? Esses Ixos, eles simplesmente tomaram o Egito através de guerras. Eles foram adversários dos egípcios e num dado momento da história, que eu não vou me lembrar aqui agora, até anotei em algum lugar aqui, mas eu não vou me ater. Se vocês precisarem, a gente tem tudo isso anotado aqui. Mas esses Ixos, esse povo chamado Ixos, que eram povos que moravam ao redor do Egito naquela época, eles entram em batalha com os egípcios e eles tomam o território. E eles matam o faraó daquela época. E o líder Ixo, ele se torna o grande faraó do Egito e das terras vizinhas naquele momento da história. E houve então um período até bem grande em que os Ixos governaram o Egito. Então o Egito não era governado pelos egípcios de raiz, mas era no momento de José, que José é levado para lá e que a história de José em Gênesis se desenvolve. Quem estava no poder do reino, do Império Egípcio, não eram os egípcios, e sim um povo chamado Ixos. E esses Ixos, então, a história, tô falando tudo história aqui para vocês, tá, gente? Livros históricos, teólogos que estudam a história e contam pra gente. Esses Ixos, por que eles gostavam ou permaneceram com os israelitas durante tanto tempo ali com José e com a sua família, e eles cresceram e se multiplicaram sem ter problemas nenhum ali no Egito? Por quê? Porque os Ixos também eram povos estrangeiros e que tinham conseguido subjugar o Egito, que era um império muito poderoso naquela época e que cobrava impostos e que tinha sido, né, um império opressor para os Ixos também. Então eles ganham a batalha, tomam o Egito e agora eles se tornam poderosos e eles se tornam os governadores do Egito. Então os Ixos entendiam muito bem o que era ser um estrangeiro em terra estrangeira. Então eles se afeiçoam, né, pelos israelitas, pelo próprio José, o faraó que está naquela época, gosta de José, coloca ele como governador, porque ele sabe que ele não é um egípcio legítimo, esse faraó que está naquele momento. Então ele precisa de alianças muito boas, de pessoas inteligentes do lado dele, para ele continuar no poder no Egito, como faraó, como governador e com o grande império que ele estava. Então isso historicamente está lá registrado, de que os Ixos é que estavam no poder no momento em que José é levado para o Egito, durante todo o período que José vive no Egito,
e todo o período que a família de José vive no Egito. São os Ixos que estão no poder. Joia, Eli, por que você está falando isso? Porque o versículo 9, 8 vai dizer algo para nós que então diz por que algo aconteceu aqui. Se eu falei para vocês que eram os Ixos que estavam no poder, por que o versículo 8 então vai dizer sobre isso? Ó? Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. José, gente, havia morrido aproximadamente em eu anotei aqui, quer ver? Deixa eu ver a morte de José, que ano que acontece. 1805 a.C., tá? Então José morre aproximadamente 1805 a.C. E depois que José morre, passam mais quase 300 anos até esse momento desse versículo 8, em que quem agora está no poder, houve uma nova guerra no Império Egípcio e novamente um homem poderoso egípcio toma o poder. Os Ixos são então expulsos do Egito, muitos são mortos, há uma guerra terrível de governo e os Ixos são expulsos do Egito. E novamente um faraó egípcio, um descendente egípcio, é que toma o poder novamente do Império Egípcio. Entenderam por que fala que o novo rei não sabia nada sobre José? Porque ele não era egípcio. E ele queria mais que todo mundo que estava naquele momento fosse expulso do Egito, para que novamente o Egito se tornasse uma nação forte, sob o cuidado, sob o governo de egípcios e não de estrangeiros. Então o que eles queriam naquele momento era expulsar todo o povo que existia ali ou fazê-los se tornar escravos, que é o que está acontecendo agora aqui com o povo de Israel. Por isso que a gente percebe que, mas José lá, quem estudou comigo Gênesis finalzinho lá, percebe que José, ele consegue comprar todas as terras do Egito, ele faz com que os egípcios se tornem escravos do faraó, num outro tipo de escravidão, que não vem ao caso agora, mas a gente num outro momento poderia explicar. Mas nesse momento da história, quando começa o livro de Êxodo, a gente tem agora o povo de Israel, os descendentes de Jacó, sob uma opressão terrível. E você concorda comigo que se a gente ler só o texto e não entender esse contexto, a gente às vezes até se pergunta, nossa, mas o que foi que aconteceu de um dia para o outro? Mas não foi de um dia para o outro. Nós temos aí passados aproximadamente 300 anos nessa história. E um novo faraó, um novo rei se torna governador do Egito novamente, um egípcio legítimo e que tem então muito ódio de todos os estrangeiros que estão na terra do Egito nesse momento. Então a gente tem uma turma totalmente nova tomando o poder e agora sim eles vão subjugar, eles vão colocar debaixo de opressão e servidão todo o povo estrangeiro que está no Egito, inclusive os israelitas. Eles vão se tornar escravos por causa disso. E esse faraó percebe, esse egípcio que está no poder agora, percebe que o povo de Israel, que está na região de Gósen, ele é um povo muito grande. É uma nação dentro de uma outra nação. Nós temos aproximadamente, segundo os estudos aí, 2 milhões de pessoas que saem do Egito quando há a saída, né? Nós vamos chegar lá. Mas você imagina então 2 milhões de pessoas dentro de uma nação, de um território. Então o faraó que toma o poder, ele fala, esses israelitas, se eles se voltarem contra nós, de tão grande que eles são, a nação deles, o povo deles, eles podem se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós novamente e nos tirar do poder. Então o que esse novo faraó temia era que o povo de Israel se unisse a vizinhos, né, a territórios vizinhos, a exércitos de outras nações e tomassem novamente o Egito, como havia acontecido com os Ixos. O que ele temia era que isso acontecesse. Mas a gente sabe que não é só isso. Aqui eu contei história para vocês, certo? Agora eu vou contar para vocês a história espiritual do que está acontecendo aqui. Lembra que eu contei para vocês que no momento em que Deus libera uma palavra sobre o seu povo lá em Gênesis, houve também uma palavra liberada em Gênesis 3:15, né, sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem.
E a palavra liberada sobre a serpente é que Deus então levantaria o filho de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o diabo já tem essa promessa liberada, essa profecia liberada sobre ele de que vai acontecer. O diabo sabe que Deus cumpre a sua palavra. Outra palavra que Satanás ouviu durante o livro de Gênesis foi Deus falar para Abraão que ele faria da descendência dele uma descendência muito grande, muito poderosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e que os seus filhos seriam estrangeiros em outra terra, seriam peregrinos numa outra, estrangeiros mesmo numa outra terra, e que eles seriam oprimidos durante quantos anos, gente? 400 anos. O diabo sabe fazer conta, gente? Ele sabe contar? Sabe, não sabe? Ele sabe contar épocas, estações, anos, sabe ou não sabe? Sabe, e muito bem, melhor, muito melhor do que nós. Então Satanás está contando os dias, gente. Ele sabe que Deus começou através da ida de Jacó para o Egito, começou a fazer uma promessa se cumprir. Satanás está vendo tudo isso. O diabo está vendo todas essas coisas acontecerem. Por que Israel não se tornou oprimido pelos egípcios já no início da ida para... Por que Faraó foi tão bacana com José, com a sua família? Vocês percebem que a coisa flui tão naturalmente, né? Quando Deus põe a mão, quando é Deus que está desenvolvendo uma história, e é isso que está acontecendo lá atrás. Quando José traz Jacó, os seus irmãos, para o Egito, tudo tá tranquilo, né? Eles conseguem se estabelecer no melhor lugar do Egito, eles constroem a família deles, agora eles são um povo extremamente numeroso, só que agora o tempo está passando e esses 400 anos já estão chegando perto de acontecer. E o diabo fala assim, opa, tem uma promessa para se cumprir. Deus falou que o seu povo, os seus filhos, os filhos de Abraão, estariam oprimidos, seriam escravizados, mas era somente durante quanto tempo? 400 anos. E ele já está contando as épocas, ele fala assim, já tem mais ou menos uns 300 e poucos anos passados aqui, então eu acho que a promessa de Deus, lá de Gênesis 3,15, eu acho que está para se cumprir, eu acho que vai nascer um menino de uma mulher que vai esmagar a minha cabeça. Eu acho que é nessa época. Concordam comigo? O pensamento do diabo, nós estamos pensando igual ele. E aí ele começa então a fazer o que, gente? Começa a arquitetar o seu plano de ser o anticristo do momento. Que é isso que a gente vai ver aqui nesse momento agora. Então vamos continuar lendo aqui, aí vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês dentro da palavra. Vocês entenderam até aqui, né? Alguém quer perguntar algo? Aí ele diz assim, ó, vamos voltar para o versículo 8 mesmo. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo. Então o faraó disse para os egípcios, né? Vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Gente, olha só o que está acontecendo. A promessa de Deus está próxima a acontecer. Deus está já chegando o seu tempo de libertar o seu povo para eles estarem voltando para onde, gente? Para a terra de Canaã, ok? Essa era a promessa que Deus havia dado para Abraão, quando nós lemos lá, o meu povo será escravo numa terra durante 400 anos, mas na quarta geração eu vou trazer eles de volta. A gente falou bastante sobre essa profecia. Então, a promessa está para se cumprir. E como o diabo, ele sabe de tudo isso também, porque ele ouviu e ele estava em todas essas profecias, ele agora começa a arquitetar para tudo isso não acontecer. O grande propósito do diabo, gente, é tentar, e aí é tentar mesmo, porque ele jamais vai conseguir frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus, as
palavras que Deus liberou, elas vão se cumprir, mas ele vai tentar. E então ele vai começar a movimentar o reino espiritual e o reino físico para que essa palavra não se cumpra, para que o povo de Deus não seja liberto, para que o povo de Israel não saia da terra do Egito, continue escravo para sempre, morra ali, debaixo da opressão de Faraó. E a gente já sabe quais são as alegorias aqui, ou as tipologias, e se a gente não sabe, a gente fala de novo. Faraó, então, é tido como Satanás, né? Como esse grande adversário de Deus. Essa é a tipologia de Faraó. O Egito é o mundo, né? É o lugar de total desobediência a Deus. Tem várias questões aí dentro dessa palavra Egito, ok? Que é da descendência de Cã, inclusive. E a gente tem então essa opressão, Deus mostrando para nós através de uma tipologia como é que o seu povo, como é que os seus filhos estão sobre a terra, debaixo de domínio de Faraó, do diabo, dentro de uma terra totalmente contrária à terra que Deus tem para eles. Então a terra de promessa de Deus é Canaã, e eles estavam no Egito. E Deus então quer trazê-los novamente para Canaã, agora sim debaixo de um cumprimento de uma promessa. Então Deus está mostrando através de uma tipologia o que ele está fazendo com a humanidade. Então, se a gente trouxer bem rapidinho aqui para nós agora, mas eu vou voltar para a história. Se a gente colocar para nós hoje, nos nossos dias, o que Deus está fazendo e continua fazendo? Através de Cristo, que é essa tipologia de Moisés, desse libertador, ele está arrancando os seus filhos da garra do diabo, do Faraó, que nos aprisiona no mundo, né, no Egito, e ele então traz essa libertação para nós e nos transporta do reino das trevas, do Egito, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 2:13, 2:11, alguma coisa assim. Ok? Então, é isso que Deus está mostrando agora aqui para nós, através de Êxodo, o que ele vai fazer em toda a humanidade, com toda a humanidade, em toda a época. Mas ele já está mostrando aqui para nós de forma bem pequena, com o seu povo Israel, com a nação do Egito. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando esse novo rei entra, ele então é um novo governo, ele é alguém que realmente não está interessado em dar honra a Deus, não está interessado em dar honra a José, ok? Porque ele diz que ele nem sabe quem é esse tal de José, ok? E ele põe então uma opressão ainda maior sobre o povo de Israel. Outro detalhe que a gente precisa saber aqui agora é que na história do Egito, os historiadores dizem que não há registros, gente, só para vocês entenderem. Os faraós que entraram nessa época aqui e posterior a isso, eles fizeram questão de acabar com qualquer registro que exista sobre José. Então, se você buscar arqueologicamente e historicamente as histórias de José lá no Egito, elas não existem. Então, literalmente, os faraós que sucederam esse faraó da época de José, eles deram um jeito de acabar, aniquilar qualquer mensagem, qualquer escrito, qualquer coisa que remetesse a essa época de José, sendo esse grande salvador do Egito. A glória que foi dada para ele, a honra que foi dada para José, não existe registro histórico sobre essa época. O único registro histórico sobre essa época do Egito está na Bíblia, só, ok? Então o único registro histórico que existe sobre José no Egito, sendo governador, sendo esse grande líder, salvando o Egito e todo mundo da fome, só existe na Bíblia, tá? Então lá no Egito, arqueologicamente falando, nos papiros, nos registros deles, ainda que eles tenham registros dessa época de José, não existe o nome de José nos registros egípcios. Eles exterminaram o nome de José dos escritos deles, tá? Então, esse é um outro porém. Por quê? Porque eles não queriam
que isso fosse de alguma maneira passado de geração para geração e que em nenhum momento da história o Egito lembrasse que um israelita, que um filho de Deus tinha feito diferença e salvado a terra do Egito da fome e numa época também de fome em toda a terra tivesse salvado essa terra e tivesse se tornado esse grande governador, ok? Então não existem esses registros. Bom, Elisângela, por que você falou isso também aqui? Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente poder analisar. Então aqui, nesse período que a gente está falando, nós temos aproximadamente 300 anos já passados, tá? O nosso adversário conhece muito bem os tempos, as estações, as épocas, ele já está então arquitetando as coisas. E aqui a gente começa então a ver o levantar do segundo anticristo da história. Já começa-se as tipologias, assim como a gente tem a tipologia de Cristo em José, assim como a gente tem outras tipologias em Isaac, em Abraão, a gente falou bastante isso em Gênesis. Aqui a gente começa a ver as tipologias, os tipos, né, de anticristo. Eu primeiro quero falar aqui para vocês o que significa, né, essa palavra anticristo para a gente poder entender. E que a gente precisa compreender essa palavra para entender o que está acontecendo nessa época de Êxodo e também nos nossos dias, do que vai acontecer. E também durante toda a história bíblica, né, para quando a gente vai lendo a gente possa compreender. A palavra anticristo, gente, a gente pode separar ela exatamente em duas palavras, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. A palavra anti e a palavra Cristo, ok? Então, anticristo é uma palavra só escrita no português, né? Mas se a gente pudesse separar, seria muito mais prático para a gente poder entender. Então, a palavra anti significa o quê? Tudo que é contrário, tudo que é contra alguma coisa. Então, anti-vandalismo, por exemplo, eu trabalho com isso filme, né, para a gente poder entender aqui, e se alguém quiser citar outro tipo de exemplo, pode. Então, por exemplo, anti-vandalismo é um tipo de isso filme que a gente trabalha lá na loja, ok? Para os vidros. O que isso significa, esse isso filme nos carros, nos vidros do carro? Ele é algo contrário ao vandalismo. Então, quando alguém tenta quebrar um vidro para roubar um carro, isso filme chamado anti-vandalismo, ele bloqueia, ele não deixa, né, o ladrão acessar. Então, a palavra anticristo é alguém que tenta de alguma maneira barrar Cristo na vida das pessoas, tá? Então, o anticristo vai ser sempre alguém que vai se opor à palavra de Deus, que vai se opor à promessa de Deus se cumprindo, que vai se opor à vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é o anticristo. Então, qualquer pessoa que tenha esse tipo de característica, de posicionamento, de maneira de lidar com as coisas de Deus, que se opõe a Deus fortemente, e principalmente quando ele é alguém de muito poder sobre homens e mulheres, então ele se torna esse perfil de anticristo. Então, anticristo não é uma pessoa específica que está lá em Apocalipse, que vai aparecer antes da volta de Jesus. Não. Os anticristos apareceram durante toda a história da humanidade. Então, já existiram alguns anticristos durante a história da humanidade. E por que eu falei então aqui que Faraó, nesse momento do Êxodo, ele é o segundo anticristo? Quem poderia me dizer quem foi o primeiro? E não pode responder a minha galera se alguém tiver aí, tá? Porque a gente já comentou sobre isso aqui em casa e então não vale. Mas quem vocês me diriam que foi então o primeiro anticristo que tá lá em Gênesis? Alguém assumiria essa responsabilidade de falar aí? Quem foi o primeiro anticristo na Bíblia, em Gênesis? Alguém arrisca? Foi o diabo.
Ele é o próprio, né? Ele vai ser sempre o próprio, tá certo, Adailton? Mas ele, o diabo, que é exatamente isso, vai sempre estar, vamos colocar aqui, gente, incorporando alguém, né? A pessoa vai ser possessa do diabo para justamente ser esse opositor de Cristo, né? Esse opositor de Deus. Então é o diabo, sempre é ele por trás dessa pessoa. Mas então em Gênesis, vocês lembram de alguém que tenha se oposto a Deus e que poderia então ser considerado esse primeiro anticristo? Serpente. A serpente, Abel, quem mais? Vou deixar vocês falarem aí. Abel. Abel, a serpente, quem mais? A serpente é o próprio diabo, Dri. Então ele é o diabo. Eu quero uma pessoa, um homem, gente. Eu preciso de um homem. Abel também não foi porque ele só, na verdade... Não, Abel não, gente, pelo amor de Deus. Abel, a Caim não. Abel foi o filho bonzinho que morreu. Olha eu indo na história de vocês aí. Não, seria Caim, mas não foi Caim. Ele não se opôs a Deus totalmente. Mais alguém aí? Cleo, tá dando interferência. Você vai falar aí? O sogro de Jacó. O sogro de Jacó? Eita, gente, olha os sogros aí. Não foi ele, não. Poderia ser. Fecha aí o áudio, meninas, que tá dando interferência. Gente, vamos voltar lá então. Eu não parei. Quem foi, Aninha? Adão não foi o anticristo, não. Ele era o filho de Deus, a imagem e semelhança, né? Voltem lá comigo. Vamos fechar e abrir? Eu vou falar quem foi o primeiro anticristo. Voltem bem rápido. Nós temos 14 pessoas. Vou fechar porque senão vai fechar aqui no meio da conversa. Então, vamos lá. Vou fechar e vou abrir de novo. Cadê o Reginaldo? Que ele tá com a mão levantada. Cadê o Reginaldo? Não vale falar, viu, Reginaldo? Ai, se for outra pergunta. Ah, é você que tá com. Não, então não. Você quer fazer uma pergunta sobre o assunto, mas não pode falar sobre o anticristo. Você não vale. Tá, mas eu acertei no dia, hein? No dia você acertou, verdade. Só além, você começou falando que ia falar as 4 palavras que o próprio Faraó cita que são importantes. E aí você discorreu a história, mas você não falou as 4. Você vai voltar ou não? É isso. Eles eram férteis, é o versículo 7. Porque o Faraó percebe isso. Eles são férteis, fecundos, numerosos, né? É essa questão deles terem se tornado, a promessa de Deus ter se cumprido na vida deles. Alguém pensou aí no anticristo, no primeiro anticristo? Quer falar? Ou posso falar? Pode falar. Brinca de batata quente. Vamos lá, não. Gênesis 11, vamos lá, gente, sem perder tempo. Lembra que eu parei com vocês no capítulo 10, versículo 32? Qual é a primeira história, gente, de rebelião depois do dilúvio?
Babel, né? Então nós temos a primeira história de rebelião pós-dilúvio, que é Babel. Olha que interessante, né, gente? Nós vamos ter Ô, Aninha, fecha aí o áudio. Nós vamos ter praticamente o início de um nome que vai aparecer em toda a Bíblia praticamente. Nós vamos ver esse nome repetidas vezes. E esse nome é citado justamente no livro de Apocalipse novamente. De tão forte que foi esse nome no início de Gênesis 11, ele vai se tornar esse perfil de anticristo em praticamente toda a Bíblia, que é Babilônia, né? Então Babel vem, Babilônia vem de Babel. E quem foi esse, então, governador, esse primeiro homem, governante de uma terra chamada Babel? Alguém sabe falar rapidamente aí? Nimrod, né? Foi o primeiro governante aí. Vamos lá para Babel, gente? Eu quero que vocês leiam esse trechinho comigo, só para vocês perceberem o que eu estou falando e o que eu vou continuar falando para vocês. Gênesis 11, versículo 1 diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, os homens dizendo uns aos outros, né? Vamos fazer tijolos. Já para aqui comigo. Volta aqui, olha para mim. O que Faraó mais fazia no Egito, gente, na época de Moisés? Na época dos israelitas. O que eles mais fabricavam? Tijolos. Opa, a gente tem uma mesma fabricação repetindo em impérios diferentes para uma mesma finalidade. Vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. O que Deus queria que o povo fizesse, gente? Se espalhasse pela terra. Esse era o propósito de Deus, sejam férteis, multipliquem-se e espalhem a terra. Essa é a primeira promessa de Deus, gente. O primeiro pedido de obediência de Deus para Adão e Eva, depois para os filhos de Noé, e aí a gente tem em seguida, muito próximo já, a primeira rebelião de alguns homens, liderados por um homem chamado Nimrod, que a gente vai ver o nome dele aqui, e eles simplesmente, eles se fixam num lugar, numa planície chamada Sinear, e eles começam a querer fabricar tijolos, ok? Que aqui também tem algo poderosíssimo, num outro momento a gente pode falar só sobre isso. E eles simplesmente querem construir uma torre muito alta que alcance o céu, sendo que desde o início a vontade de Deus, olha aqui para mim e presta atenção no que eu vou falar agora. Desde o Éden, quando Deus faz Adão e Eva, em nenhum momento, e em nenhum momento na Bíblia, vocês vão achar isso também, Deus dizendo assim: eu não vejo a hora dos meus filhos virem estar aonde eu estou, nos céus. Tem algum versículo? Alguém conseguiria citar isso para mim? Não existe. Agora, o contrário sim é verdadeiro. Deus dizendo assim: eu não vejo a hora de estar com o meu povo aonde eles estão na terra. Sim ou não? Desde o Éden, Deus vinha visitar Adão e Eva. Depois, agora em Êxodo, a gente vai ver Deus desejando estar com eles através do tabernáculo. E em toda a história da humanidade, Deus sempre deseja estar no seu povo, junto com o seu povo. Quem mora dentro de nós hoje, gente? Deus, o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Ué, por que ele então não me mata e me leva para morar com ele já? Porque esse nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi habitar com o homem na terra e não levar o homem para onde ele está. Porque o desejo de Deus é estar aqui na terra. Vocês acham que alguém
Pensa aí comigo, ó. Vamos teologar, né? Fazer teologia, pensar sobre Deus. Vocês acham que um Deus tão criador, poderoso, soberano, criaria uma terra tão maravilhosa quanto é a nossa, com toda a beleza e riqueza de detalhes que ele fez? Então pensa você aí comprando um terreno, construindo uma mansão maravilhosa, com tudo do bom e do melhor. E você então constrói a sua família, e você tem agora esposa, filhos, cachorrinho, gatinho, tudo aí dentro. Você realmente vai querer abandonar essa casa para ir morar num outro lugar? É isso que você vai querer fazer depois de construir tudo isso? O que você tem vontade de fazer, gente, quando você constrói tudo isso? Morar eternamente nessa mansão que você construiu. Sim ou não? É isso que Deus sempre desejou. Ele construiu a terra para habitação de seres iguaizinhos a ele. E ele disse assim: a hora que eu quiser, eu posso estar lá com os meus filhos, conversando com eles, tendo comunhão com eles, passeando com eles, morando com eles. Como diz os pregadores aí, sim ou não? Sim. Entende? Então o céu é um estágio de lugar, de trono de Deus, que não é o desejo de Deus estar. Em Apocalipse, o que vai acontecer é que a nova Jerusalém, ela vai descer do céu para habitar aqui conosco na terra. Então Deus nunca disse que ele queria que a gente subisse até ele. Ele diz que ele quer descer até nós. Certo? Então, o que esses homens estão fazendo aqui em Babel é justamente o contrário da vontade de Deus. E aí entra esse opositor, né, de Deus. Criar na mentalidade do ser humano, assim como Satanás fez com a mulher lá no Éden, dizendo que se ela comesse do fruto, ela se tornaria igual a Deus. Lembra dessa mentira, gente? Quem tá comigo desde o início, lembra. Eu disse assim, Satanás contou uma mentira terrível, porque Adão e Eva já eram igual a Deus. Eles já eram igual a Deus. Ok? Então a primeira mentira do diabo já foi aí para Eva. Se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus. E Eva poderia ter respondido para a serpente dessa forma: não, serpente, mas eu já sou igual a Deus. Então eu não preciso comer do fruto para ser igual. Na verdade, se eu desobedecer comendo fruto, eu vou deixar de ser igual a Deus, porque eu vou morrer. Olha que tremendo, gente, esse entendimento. Quando a gente entende que quando hoje nós também, nascidos de novo, eu e você, que nascemos da água e do Espírito, nós nos tornamos igual a Deus. Elisângela, que heresia terrível é essa que você está falando? Calma, pensa comigo. Nós temos exatamente a estrutura, o DNA de Deus. Quem está comigo há mais tempo sabe do que eu estou falando. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado, o DNA divino passa a fazer parte da nossa vida e nós nos tornamos uma criatura completa, filhos de Deus. Ok? Se isso não é o suficiente para você dizer que você é igual a Deus, o que seria então? Então sempre a mentira do diabo é dizer para nós que nós não somos igual a Deus e que então nós precisamos fazer algumas coisas para nos tornar tão poderosos quanto Deus. E é isso que esses homens começam a fazer aqui. Porque eu costumo dizer, semana passada eu falei, né, que o diabo ele começa como uma serpente lá no Éden. E ele vai terminar em Apocalipse como um grande dragão com muitas cabeças. Então essa serpente cresceu muito, gente. E ela é alimentada por alguém. E o anticristo, da mesma maneira, esse ser humano que é investido da autoridade do próprio diabo, ele também começa em Babel. Nimrod é um homem extremamente fraco em vista dos próximos anticristo que nós vamos ver ao longo da história bíblica, certo? Então esse primeiro anticristo, que é Nimrod, ele é extremamente fraco, ele é pequeno diante daquilo que ele vai, do que o diabo vai começar a construir ao longo da humanidade. Então só terminando o texto para vocês entenderem aqui. Então eles falam que eles não querem ser espalhados pela terra. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor:
Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Por que a cidade foi chamada Babel? Olha a explicação já no próprio versículo. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo homem, de todo mundo, perdão, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, a palavra Babel significa confusão. A palavra Babel, ela dá início a essa questão de confundir as línguas, de fazer com que o ser humano não se juntasse numa só linguagem para construir algo que fosse contra Deus. Entende? Então Deus confunde a língua dos homens para que eles não consigam se acertar na maneira de falar, de dialogar. E enquanto eles então não se entendem, eles não se unem para fazer essa cidade ou para não ir contra os planos de Deus. Que os planos de Deus não é se juntar num lugar, não é se tornar uma nação poderosa, não é se fixar num lugar só, não é se fechar no mundo deles, e muito menos construir uma torre que chegue no céu. Então o ser humano, isso aqui é fala de um pastor chamado Paulo Borges Júnior, ele diz assim: o ser humano, gente, sempre tenta criar algum tipo de estrutura que faça ele ir até Deus, enquanto Deus sempre está tentando uma maneira, e nós vamos ver isso durante toda a Bíblia, uma maneira de descer e habitar com os homens. Olha que tremendo, anota isso. Os homens estão sempre tentando uma maneira de criar algo, algum mecanismo, uma torre, um templo, uma pirâmide, um zigurate, né, que é os templos dessa época. Eles sempre querem fazer uma estrutura que vá crescendo, 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 para eles irem até Deus. Eu quero ir até Deus. Eu quero chegar até o céu. Eu quero me encontrar com esse Criador. Eu quero estar diante dele. E quando na verdade Deus está tentando fazer o contrário com o ser humano. Desde o Éden, ele deseja vir e habitar conosco. Então Deus cria o ser humano para estar com ele. Ele cria o Éden, que é o jardim perfeito para estar com o homem. Ele cria depois, aqui em Êxodo, nós vamos ver o tabernáculo para ser a habitação dele no meio do povo dele. E ao longo da história, ele vai tentando, de alguma maneira, mostrar para o homem que ele quer vir habitar conosco. Então, sou eu aqui na terra que preciso me preparar para ser essa habitação de Deus, para estar com o meu Pai aqui. E não criar situações ou estruturas para desejar ir até Deus. Bom, mostrado aí para vocês o primeiro anticristo, então, que é Nimrod, né? Se cair essa pergunta na nossa prova final, gravem aí para vocês deixarem essa pergunta bem explicada. Então, Nimrod é nosso primeiro anticristo. Então, por isso que eu disse que Faraó, ele se torna aqui o nosso segundo anticristo. Ele se torna esse segundo homem que agora também, totalmente possesso pelo diabo, ele vai arquitetar uma maneira de destruir os planos e os propósitos de Deus para os seus filhos, para Israel. Agora nós andamos uma boa parte aqui já e a gente então chega em novamente Êxodo, e por isso que o Faraó está tão nervoso, porque ele está possesso do próprio diabo. Satanás tomou a vida desse homem para agora arquitetar o seu plano de destruir o povo de Deus, a nação escolhida, os propósitos de redenção de Deus, de libertação do seu povo, para levar o seu povo para Canaã novamente. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Então nós falamos aqui sobre os anticristos.
Eu coloquei aqui uma observação, ó, que eu escrevi aqui no meu caderno. O diabo, ele não criará muitos problemas entre os períodos de cumprimento das promessas. Então, vocês perceberam que durante os 400 anos, a gente não vê Deus relatar nada dentro da Bíblia, né, para nós entendermos, e a gente não vê nada na história. Satanás está quietinho entre eles serem levados lá pro Egito e o início desse cumprimento dos 400 anos. Satanás simplesmente está quieto, olhando o tempo passar e o momento certo para começar a agir, ok? Mas quando vai chegando o tempo de ser destruído, né, do povo de Deus ser destruído, os planos de Deus, sua ira aumenta contra Israel. Então o diabo ele vai realmente agora agir de forma a destruir tudo, ok? Abrindo um parênteses aqui para vocês. Olha o que eu coloquei aqui. Quanto tempo para a volta de Jesus, quando o tempo da volta de Jesus estiver próximo, o anticristo então vai aparecer no cenário, né? E a perseguição então será muito maior. Então cada vez que o diabo acredita e ele sabe que o tempo dele está se cumprindo as promessas de Deus, é onde ele entra com uma ira, uma fúria muito maior contra os filhos de Deus, ok? Então na época de Jesus nós vamos ver tudo isso, mas eu só coloquei essa observação porque hoje nos nossos dias é a mesma coisa. A igreja tem passado sim por perseguição, mas vocês podem ter certeza absoluta que o nível de batalha espiritual e de perseguição que a igreja vai sofrer mais próximo da volta de Jesus é muito maior, porque aí sim o anticristo vai se levantar na nossa era, nosso tempo aqui, nós vamos saber quem ele é por causa da sua maneira de agir, de perseguir os cristãos, de perseguir a igreja, até tentar acabar, né, com todo o povo de Deus. Mas ele nunca é vitorioso, porque ele já é um derrotado e a gente já sabe o fim da história, e glória a Deus por isso. Por isso que a gente está estudando a palavra de Deus, para conhecer essa história a fundo e não ser enganado, ok? Versículo, vamos lá para Êxodo, gente. Quero ver se eu consigo finalizar pelo menos essa primeira parte aqui do capítulo 1. Versículo 9, né? Maior número de almas alcançados, tal. Versículo 10, ele não quer que eles fujam da terra. Versículo 10, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Sabe por que eu quero falar sobre esse versículo 10 com vocês? Gente, eu me surpreendi quando eu fui consultar o original da palavra fujam do país. Ou melhor, fujam, né? A palavra fujam. Essa palavra no original hebraico é uma palavra chamada Alá. A-L-A-H. Não sei se fala assim, né? Alá, ahá, qualquer coisa assim. Mas no hebraico, essa palavra fujam, saiam, né? Em algumas traduções está saiam da terra ou saia da terra. Essa palavra no original do hebraico é a palavra Alá. E vocês sabem o que significa a palavra Alá no original? Aonde está escrito essa palavra pela primeira vez? Eu vou voltar com vocês só para vocês verem o versículo. Versículo Gênesis 17, 22. Voltem lá comigo. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis 17, 22. A primeira não, mas uma das palavras, né, que aparece. Acho que não é a primeira, mas é uma das palavras que aparece. Gênesis 17, 22. Olha quando isso é tremendo. Essa palavra ela é tremenda e a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Gênesis 17, 22. Olha o que o versículo diz. Gênesis 17, 22. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Essa palavra Alá é essa subiu no hebraico. Aqui que está escrito em 17, 22. Você sabe o que o faraó está com medo? Que, na verdade, Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo ali, no hebraico, no original. O que ele está querendo dizer é que o povo vai sair e vai subir do Egito. Sabe o que vai acontecer aqui, gente, com a saída do povo do Egito para Canaã? É nada mais, nada menos do que o arrebatamento. Ok?
Só anotem isso. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas essa palavra no original significa subir, significa sair para cima, significa ser levado ao alto, ok? E o arrebatamento a gente sabe que vai ser esse momento da volta de Jesus em que os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que serão salvos na vinda de Jesus, né? Vão subir e estar com ele, ter os seus corpos transformados, e nós vamos descer para a terra novamente para participar dessa grande guerra final do Armagedon e do reino milenar, ok? Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre isso que eu acabei de falar aqui, tem vídeo lá no canal de escatologia explicando exatamente esse trechinho, tá bom? Essa questão do subir, da guerra e de estar na terra, tudo isso tá lá. A gente já falou um pouco sobre isso, tá bom? Se vocês quiserem relembrar também. Mas eu me assustei quando eu vi que essa palavra no original significa a mesma coisa. Significa subir, significa ser tirado, significa ser arrebatado. Pra gente poder entender. Ser levado para Deus, né? Ser tirado de um lugar. Então, o que o faraó está com medo, que Moisés escreve aqui para nós nesse versículo 10, fujam da terra, é que eles sejam levados. O diabo sabe, gente, o que vai acontecer com os escolhidos de Deus na volta de Jesus? Sim, nós seremos arrebatados com ele, ok? Então o diabo sabe já o que vai acontecer, tá? Versículo 11, gente, volta lá para Êxodo. Versículo 11. Diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. Estão vendo aqui, gente? Que, de novo, o anticristo quer preparar tijolos. Ele quer fazer com que o povo de Deus, os escolhidos, os filhos de Deus, percam tempo fazendo tijolos. Ok? E executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, é isso que está acontecendo, que nós falamos até agora aqui, né? O Egito, através do faraó, né, que é esse anticristo que a gente falou, trará fardos pesados, opressão sobre o povo escolhido, temendo nossa saída da terra. Por que que ele teme? Na verdade, o que está por trás, né, desse anticristo teme? O diabo mesmo. Deus vai cumprir a sua palavra, ok? Deus vai levantar um libertador. O temor do diabo aqui, gente, é quem é essa mulher que vai dar à luz um filho que vai esmagar a minha cabeça. Satanás acredita que nesse momento é o cumprimento dessa promessa. E ela é o início, sim, do cumprimento dessa promessa. Não é a plenitude, porque a plenitude da promessa vai acontecer em Cristo, em Maria, com Jesus nascendo, ok? Mas o início, a tipologia dessa promessa começa a se cumprir aqui. Deus está mostrando, sim, como é que ele vai fazer isso no futuro, através desse tempo na história. Deus está mostrando através do Egito, através de Faraó, através dos israelitas ali oprimidos no Egito. Deus vai levantar uma mulher chamada Joquebede, que a gente vai ver ela aqui, e ela vai dar à luz um menino chamado Moisés, e ele vai ser a tipologia de Cristo, libertando o seu povo da opressão do diabo. Bom, não vamos adiantar o negócio porque não chegou ainda, né? Versículo 12 e 13, quanto mais houver opressão, mais a igreja, eu coloquei aqui, né? Mais o povo de Deus vai crescer e romper com cadeias, tá? Então, essa palavra espalhavam ali no versículo 13, se não me engano, quer ver? Ó, versículo 13, eu anotei aqui.
Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Essa palavra espalhavam, no hebraico também, eu anotei aqui para a gente entender, é a palavra parats, tá? P-A-R-A-T-S, parats, que significa arrebentar, derrubar, abrir, ser derribado, romper. Então, quanto mais o faraó oprimia o povo de Deus, mais eles rompiam em crescimento, mais eles se multiplicavam, mais a promessa de Deus se cumpria em que o seu povo fosse fértil, fosse poderoso, fosse numeroso, e ele vai tirar o seu povo da terra do Egito. Então eles iam romper, eles iam se espalhar pela terra novamente. De novo vem a mesma ideia de Babel. Vamos nos unir aqui, construir uma torre com tijolos, e nós vamos ficar aqui, o nosso nome vai ser poderoso, e nós não vamos nos espalhar pela terra. O que esse versículo fala para nós? Que Deus então estava cumprindo o contrário, ok? Versículo 12. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos... Essa palavra é o espalham? Hã? Perdão. Essa palavra é o espalham. Se espalham, se espalhavam, né? No versículo 12. Na minha versão, no final do primeiro parágrafo do versículo 12, tá? Se espalhavam, tá? Em outras traduções pode estar outra palavra, mas o original é a mesma palavra, que é parats. É esse romper, né? É esse crescimento, é o cumprimento da promessa. Deus continua cumprindo a sua promessa, independente da opressão do diabo, independente da opressão de Faraó, independente da vontade de Faraó de segurar, né, o povo de Deus, construindo tijolos e fazendo um império para ele, né? As pirâmides, elas foram esses grandes monumentos que os egípcios criaram para ter comunicação com Deus, gente. Esse é o principal princípio das pirâmides e dos grandes templos no Egito, ok? Quanto maior era o monumento, mais o faraó era engrandecido pela grandeza desse Deus que ele estava cultuando, ou dessa maneira dele se mostrar poderoso, ok? Então, quanto mais faraó oprimia o povo de Israel ali, mais eles rompiam, mais eles estavam para cumprir a palavra de Deus, que era se espalhar por toda a terra, ok? Então, eu coloquei aqui, ainda que Satanás lute, né, contra o libertador, ele vai nascer. Então, eu coloquei aqui pra gente não esquecer. O libertador vai nascer. Ele tenta oprimir, mas Deus vai levantar o libertador. Versículo 14, gente. Versículo 14 fala sobre, tornou a vida deles árdua, a tarefa de preparar o barro para os tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. A estratégia do anticristo não muda, gente. Tijolos ao invés de pedras, construção de obras monumentais para a glória dele nessa terra, afastando o povo da adoração ao único Deus. Gente, a maior maneira de nós adorarmos a Deus é através da obediência, ok? Você adora a Deus quando você obedece a Deus em tudo que ele diz. Então, se a palavra de Deus lá em Gênesis 1:28, em Gênesis 9 era: sejam férteis, multipliquem-se e se espalhe pela terra, jamais o povo de Israel ou o povo de Deus, né, os filhos de Deus, jamais poderiam se fechar no mundinho deles, criando o seu próprio império. Então, eles só conseguem adorar a Deus obedecendo a promessa de Deus para a vida deles. E é isso que Israel vai fazer, mas o diabo sempre vai se opor a isso, ok? Versículo 15 e 16. Vamos lá, vamos ler mais um trechinho aqui. Eu tenho mais 10 minutos para a gente fazer um pouco mais aqui. Versículo 15. Êxodo 1:15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem... Gente, espera só um pouquinho. Olha aí no relógio de vocês
Porque o meu relógio do computador, ele tá um pouco atrasado, eu até preciso arrumar. Então eu tô olhando pelo computador, mas eu tô achando que já é um pouquinho mais. Que horas são? Quem tá aí com o relógio? 26. 9 e... 26. Ah, então nós já estamos para terminar. Então vamos só nesse trechinho aqui, a gente já vai terminar, tá? A aula. Então o versículo 15 está falando sobre as parteiras, né? Versículo 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o versículo 15 e 16 fala dessa primeira matança dos meninos para tentar matar aquele que iria nascer. Gente, quem está por trás do faraó é o diabo. Ele está dando uma ordem para matar os meninos por uma questão política e militar, ok? Então, lá no versículo lá em cima, no versículo 10, ele fala que ele teme, o faraó, né? Que o povo de Israel cresça demais, se alie com os seus inimigos e lutem contra eles e fujam do país. Esse é o versículo, tá? E esse é o entendimento do contexto. Faraó está temendo uma revolta dos israelitas por ser um número muito grande de moradores no Egito e tomem a terra dele, ok? Ele está temendo perder o poder. Só que nós, espiritualmente falando, e é por isso que nós estamos aqui, e somos todos homens naturais, mas também espirituais, nós sabemos e falamos que ele é um anticristo nesse momento. Então ele está tomado, possesso 100% pelo diabo. Então o que está por trás do faraó não é uma questão simplesmente política e militar, não é, mas muito mais espiritual do tempo que está chegando ao fim da opressão, da escravidão de Israel lá no Egito. Então Satanás sabe que Deus vai cumprir uma promessa de tirar o seu povo que está escravizado da terra do Egito e vai então cumprir essa palavra, cumprir essa promessa. O diabo vai ser envergonhado, vai ser pisado, vai ser escarnecido, vai ser vencido. E é isso que Satanás não quer. Então ele toma a vida de Faraó por completo, se torna esse governante totalmente opressor para justamente impedir os propósitos de Deus. E qual que é o principal propósito? Achar quem é a mulher que vai dar à luz o menino e que esse menino vai ser o libertador do povo de Israel. Então esse é o principal propósito. Então Satanás, tomado pelo próprio diabo, ele arquiteta esse plano de matar os meninos. É a única maneira de exterminar de uma vez por todas a possibilidade de um menino, depois de 400 anos, nascer e libertar o povo de Israel, ok? Essa é a grande questão aqui. Então a primeira matança dos meninos começa nesse momento da história. Satanás, de uma vez por todas, quer exterminar qualquer menino, porque a promessa era um menino, um filho da mulher que esmagaria a cabeça dele, não uma menina. E então ele quer acabar com esse possível filho dessa mulher que vai esmagar a cabeça dele. Então ele começa a matar todas as mulheres. O diabo conhece os sinais e os tempos. Então o diabo está vendo o que Deus está fazendo. O cumprimento da promessa está próximo. Aqui acabou a aula. Eu não vou continuar porque a gente tem coisas importantes aqui para começar a falar a respeito dessa questão dos nascimentos dos meninos, por que Satanás está fazendo isso e o que ele vai começar a fazer a partir desse momento para não permitir que nasça então Moisés e que a libertação aconteça de Israel lá no Egito. Amém, queridos? Acho que deu para entender até aqui, né? Tá difícil a gente caminhar no texto de Êxodo, mas eu vou e volto para que a gente compreenda exatamente cada coisa do que a gente está lendo dentro da palavra, nas promessas. Então, quem está aqui comigo no primeiro curso,
Tenha um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá, tá bom? O livro de Êxodo acaba. Não acaba, gente? Eu não acabei com o curso de escatologia, eu não acabei com Gênesis, eu acabei com Atos dos Apóstolos, né? Todo mundo viu aqui que deu para acabar. Eu não menti. A gente termina o curso, tá bom? Deus abençoe, gente. Vamos orar? Pastor Marcos, olha, ora pra gente terminar, por favor. Tô até enrolando a língua já de tanto falar.